Olá, boa noite, amada e amado do Senhor. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo no livro de Lucas, capítulo 11, aleluia. Hoje, vamos ler o Lucas, capítulo 11, aleluia. Oração dominical. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, é o que eu te peço, no nome de Jesus. A ti toda honra e toda glória. Aleluia. E aconteceu que, estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Aleluia. Aqui Jesus deixando, uma oração para eles, Não que a gente tenha que, necessariamente, a nossa oração vai ser ouvida se nós orarmos o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso, ele deixa aqui muitos ensinamentos de como devemos orar ao Senhor. Aqui, primeiramente, a gente vai pedir: Pai Nosso, Pai, santificado é o teu nome. Primeiro a gente vai reconhecer que Deus é o nosso Pai e que santo é somente Deus, Santo é o nome dele, aleluia. E quando a gente fala, venha a nós é o teu reino, quer dizer, venha ao teu reino. Deus, ele é dono de tudo, ele tem livre acesso a tudo. Mas quando a gente diz, venha ao teu reino, a gente está pedindo para o Senhor, que ele tenha liberdade de vir agir na nossa vida, que ele tenha liberdade de vir agir no nosso meio, Porque quando a gente está clamando a ele, então ele vem. Porque ele nos deu o livre-arbítrio. E tem aqui uma legalidade, Ele deixou nós para nós vivermos nesse mundo. Mas para ele vir intervir, nós temos que pedir, Ele nos deixou no mundo, tudo foi criado por ele. Mas diz, que o mundo jaz no maligno. Então quando a gente ora, Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome, venha a nós e ao vosso reino. Quer dizer, a gente está pedindo para ele vir, A gente está abrindo a porta, do nosso coração e pedindo para ele vir até nós e ao reino dele. O reino é dele, mas por um tempo ele deixou aos nossos cuidados. Por algum tempo, assim como alguém quando aluga uma casa, ela alugou para um inquilino. Ela, para entrar lá, o inquilino tem que chamar ela, Vamos supor, o inquilino quer que ela veja algum defeito na casa, quer que resolva alguma coisa, ver algum benefício que ele fez, ou quer pagar o aluguel. O inquilino vai chamar o dono da casa para ir. Ele não, o dono da casa, ele é dono, mas enquanto está em posse daquela pessoa que está pagando aluguel, ele não pode intervir, ele não pode invadir a casa sem ser convidado. E assim Jesus, Deus, quando deu um mundo para nós vivermos, ele nos deixou ali um livre-arbítrio. Ele tem o acesso, ele tem o governo, mas ele gosta de ver a gente convidando ele a vir, para que a gente não se sinta invadido, por ele. Então ele ali nos deu essa oportunidade de clamar para que ele venha, para que ele tenha liberdade. Então que a gente possa orar o Pai Nosso, reconhecendo o significado do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, clamar todos os dias para ele perdoar os nossos pecados. Então aqui o Pai Nosso é uma base para todas as nossas orações, que é clamar e reconhecer que ele é nosso Pai, pedir para ele vir, dizendo que ele tem a liberdade, pedir perdão dos nossos pecados e perdoarmos quem nos ofendeu, Porque assim como nós perdoamos, nós seremos perdoados. E não nos conduzas em tentação, Pedindo para ele nos livrar de toda tentação, mas livra-nos do mal, pedindo para ele nos livrar do mal, Para que a gente não cometa nenhum ato mal e que nenhum mal venha até nós, Que nenhum mal venha nos atingir. E ainda aqui no capítulo 11 diz assim: a parábola do amigo importuno. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que lhe apresentar-lhe. E se respondendo
e se respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar o pão, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação. Ele dará tudo o que houver de pedir. E eu vos digo a vós: pede e dar-se-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-á. E qual pai dentre vós, que se o filho pede pão, lhe dá uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixes, lhe dará por peixes uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem, né? Então aqui o Senhor dizendo que um amigo, se for importunar o outro fora de hora, esse amigo vai atender, vai ver qual que é a necessidade do amigo pelo importuno, né? Vai atender, vai ceder ali o pedido do amigo, portanto, ele importunar. Então, o Senhor disse que aquele que tanto pede, abrir-se-á, né? Então, assim, ó, digo-vos que pedir e dar-vos-á, buscai e achareis, batei que abrir-vos-á. Quer dizer, nós temos que pedir, temos que bater, temos que clamar ao Senhor, né? Nós temos que buscar. Esse é o segredo. E ele comparando qual que é, né, o pai que o filho pedindo um pão, a gente vai dar uma pedra. Ou pedindo um peixe, nós vamos dar uma serpente. Ou pedindo um ovo, nós vamos dar então um escorpião, né? Quanto mais o Pai Celestial, que é o Deus Todo-Poderoso, vendo a necessidade de um filho, clamando a ele que não daria aquilo que o filho pede, né? E o Espírito Santo, ele deixou, ele nos dá. Quando a gente pedir a presença do Espírito Santo de Deus, ele vai nos dar esse amigo, nosso ajudador. Então que a gente aprenda a pedir ao Pai. Não tenha medo, não tenha vergonha de bater, de buscar e de pedir, que Deus, ele te atende. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda, ele é nosso amigo, né? Então ele vai interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. As blasfêmias dos fariseus. Versículo 14. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda o armado, a sua casa, em segurança está tudo que tem, né? Se um valente guarda armado a tua casa, quer dizer, ele está ali protegendo, né? Em segurança está tudo o que tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo o tira, lhe tira toda a armadura em que confiava e reparte aos seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso,
E não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então aqui, né, Jesus dizendo que eles estavam acusando Jesus, né, que ele expulsava demônio no nome de Beelzebul. E ele disse que como que ele poderia estar expulsando, combatendo com o próprio, né, ali demônio, né, com esses demônios. Ele diz que um reino dividido não aguentaria, não subsistiria. Então ele deixou aqui também escrito que para expulsar, né, demônios, se você limpa uma casa, um território, uma alma, você tem que adornar ela de alguma forma, você tem que encher ela do Espírito Santo de Deus. Porque se esse templo, né, essa pessoa, ela recebeu a libertação e ela não se enche do Espírito Santo de Deus, ela não busca se alimentar da palavra, ela deixa a casa vazia, porque como diz o ditado, né? A cabeça vazia, oficina para o diabo. Então, ali começa a voltar e volta 7 piores. Então, para libertar uma pessoa, para a pessoa ser liberta, ela tem que também ela receber uma instrução de ficar na presença de Deus, para se alimentar da palavra, para que ela venha a ser preenchida com o Espírito Santo de Deus, né? Aleluia. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que trouxe e os peitos que te amamentaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, né? Então nós devemos ouvir a palavra de Deus e guardar, né? Ela é instrução para a nossa vida. Nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus e não deixar nenhuma brecha para nenhum mal entrar. Aleluia. O sinal do profeta Jonas. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o filho do homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria do Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão, né? Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com essa geração e a condenarão, pois se converteram com pregação de Jonas, e eis que aqui estão quem é maior do que Jonas, né? Então Jesus dizendo que ele era maior que Jonas, que Salomão, né? Que era para eles então entenderem ali que ele não era um sinal, mas ele era o cumprimento de uma promessa, ele estava ali com eles. Aleluia. A candeia do corpo. E ninguém acende uma candeia e põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Aleluia. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia se alumia com os seus resplandor. Aleluia, né? Aqui o Senhor dizendo, né, que os olhos é aqui, né, o que diz tudo, né, da alma nossa. E nós temos que estar por completo iluminados, repleto da bênção do Senhor. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus, todos os dias clamar, né, ao Senhor, para que Ele venha nos encher, nos purificar, nos usar, para que a gente venha ser luz por onde a gente passar. A gente pode até por algum tempo ser, né, confrontado espiritualmente, se encontrar abatido por algum momento,
mas nunca derrotado, porque a gente tem o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, o nosso amigo, que a gente possa clamar todos os dias para o Espírito Santo de Deus nos reanimar, trazer vigor, dar alegria, trazer a esperança, e principalmente a esperança da salvação, né? Que a gente não perca nunca a esperança de ser salvo. Aleluia! Né? E diz aqui que a gente tem que realmente, aquele que tem a luz, ele vai, né? Ele vai sobressair, ele não vai ficar escondido, porque Deus não acende uma candeia para pôr em oculto, aqui a palavra do Senhor diz. Mas aquele que está na luz, ele vai sobressair, ele vai ser sempre em excelência, em alguma coisa. Em tudo que ele fizer, na verdade, ele vai sobressair, porque ele vai estar com a luz. E quem é a luz? É Jesus. Ele é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra é o verbo vivo, Jesus de Nazaré, né? Aleluia. E aqui no 37, Jesus censura os fariseus e os escribas. Estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa. Mas os fariseus admirou-se, vendo que se não lavava as mãos antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora, vós fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior? Né? Então aqui Jesus, ele estava indagando porque ali, né, os discípulos não lavavam a mão antes de se alimentar. Então Jesus disse: vocês limpam o exterior por fora, parece que está tudo bem, vocês praticam um ritual, né? Mas por dentro vocês estão que nem pão bolorento, vocês estão cheios de maldade, vocês fazem um rito, mas vocês não são bons, né? Por um acaso aquele que fez o exterior não fez também por dentro, não conhece o coração do homem? Era o que Jesus queria dizer para aqueles fariseus. Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo, né? Então o Senhor disse ali para eles começarem a ser bom, dar esmola de tudo que eles têm, né? Que eles tinham. Mas quer dizer, o Senhor está dizendo, começa a aprender a ser bom verdadeiramente, a ter amor, né? Mas ai de vós, fariseus, que dizimais o hortelã e a arruda, e toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Então ali os fariseus também davam dízimo e ofertas, mas eles eram muquirana, que eles poderiam às vezes até fazer muito mais para aqueles que estavam abatidos, aquelas viúvas, os órfãos. Eles poderiam ter amor, compaixão de um povo, mas eles faziam só aquilo que eles achavam que era uma lei para agradar ao Senhor, para fugir da ira do Senhor. Mas na verdade eles estavam fazendo uma barganha com Deus. Eles não tinham amor verdadeiramente. Então Jesus estava dizendo que não adiantava, né, eles cumprirem uma lei ali da dízimo e ter um coração ruim, ter um coração cheio de amargura, cheio de raiva. E isso não iria, né, salvá-los. Eles cumpriram uma coisa e descumpriram outra, que o Senhor dizia para amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. E eles estavam sendo falhos nisso. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças, né? Que não é para o homem querer se aparecer, se exaltar, porque, né, o Senhor não se agrada disso. Eles queriam ter o primeiro lugar, serem bem tratados, mas eles não, na verdade, não eram merecedores, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas que sois, como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando diz isso também nos afronta a nós, né? Então ali, quando Jesus ele falava, né, que aqueles homens pareciam estar mortos, né? Ali corpos, né, deteriorando, e às vezes as pessoas olham, né, que assim quem olhavam eles pensavam que eles eram muito dignos, mas que o Senhor conhecia o coração deles, sabia que eles estavam com
alguém que anda no cemitério e não sabe que por baixo ali tem muitos mortos, né? Que na verdade eles pareciam mortos espiritualmente, mas não aos olhos das pessoas, que as pessoas às vezes se enganam. E nem tudo que você vê, nem tudo que reluz é ouro, que o Senhor que conhece o coração do homem. Aleluia. E ele disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocais em cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e os vossos pais os mataram. E os vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras dos vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Né? Dizendo aqui para eles que esses doutores também da lei colocavam carga, colocavam doutrinas, né? Regras, pedindo para as pessoas cumprirem, mas eles mesmos não cumpriam, né? Eles queriam colocar uma carga dizendo que as pessoas deveriam ser santas, puniam, mas eles não cumpriam. E muitas das vezes são assim. Muitos dizem, você tem que fazer assim, assim, assado. E briga, né? E até amaldiçoa, dizendo que a pessoa vai, né? Pagar preço. Mas às vezes aquela pessoa mesmo não é capaz de cumprir tudo aquilo. Então nós devemos instruir a palavra de Deus, né? E reconhecer que eu sou falha, você é falho, todos os dias nós temos que melhorar, né? Nós estamos aqui para aprender a sermos melhores. Mas eu digo que o que eu leio da palavra não é de mim, é da palavra, né? Assim como a gente vai instruindo e vamos aprendendo e vamos corrigindo e vamos ali nos aperfeiçoando. Mas não fazer que nem esses fariseus. Às vezes tem alguém que ainda não conheceu Jesus, está conhecendo, e ela vai errar. Então nós vamos ter que ter paciência, nós vamos ter que ensinar, nós vamos ter que mostrar o caminho e não ir colocando uma carga sobre a pessoa, assim como, né, a gente olhar para ela e pensar que ela já está 10 anos no evangelho. Não, nós vamos ter que alimentar ela com leitinho, cuidar dela e assim para que ela não sinta um fardo, mas que ela venha ser liberta através da palavra de Deus, que é a palavra de Deus que liberta. E o Senhor estava alertando aqui esses doutores que eles estavam colocando uma carga sobre as pessoas que nem eles mesmos conseguiam cumprir, honrar. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos: lhe mandarei e lhes matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido dessa geração. Né? Então o Senhor estava dizendo que o sangue de todos os profetas que veio alertando, pedindo conserto, pedindo para eles se voltarem a Deus, ia ser cobrado nessa geração, porque eles não quiseram aceitar o conserto de Deus. Eles não quiseram aceitar a ser um povo melhor. Né? E assim no tempo de hoje, no mundo de hoje, Jesus está pedindo: venha até mim, né? Vamos trocar o teu fardo. Eu sou aquele que cura, que liberta, que restaura. Em mim está a libertação, em mim está a paz, né? O Senhor é o dono do ouro e da prata. Não precisamos ficar fadigados com as coisas do mundo, mas nós devemos buscar no Senhor. Aleluia. E dizendo-lhe ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de apanharem da tua boca alguma coisa para o acusarem, né? Então aqui os escribas, né, os fariseus, a todo tempo que eles podiam, né, estar ali para aprender com Jesus, eles queriam, na verdade, era armar cilada, eles tinham uma inveja, né? Eles estavam tão cegos, tão tomados e se achavam santo, mas estava tão contaminado que eles não conseguiam reconhecer que o Messias estava ali na frente deles. Eles não conseguiam reconhecer o amor de Deus na frente deles, né? O poder, a unção que Jesus tinha. Era uma coisa tão demoníaca que eles não conseguiram
né, aceitar aquele que eles diziam estar esperando uma vida inteira. Mas eu paro e penso, será que por algum tempo eles não acabaram deixando de acreditar que o Messias vinha? Talvez eles estavam cumprindo um ritual para estar bem visto diante da sociedade, mas talvez já tinham perdido a esperança no Messias. E então estavam tão cobertos de trevas que não enxergaram Jesus de Nazaré. E será que hoje em dia o mundo já não tem tentado enfiar a goela abaixo nossa, dizendo que esse livro, a Bíblia Sagrada, é um livro ultrapassado? É um livro que não tem sentido? Será que a afronta do dia a dia, o desespero de alma, não tem te afastado da presença do Deus Altíssimo e você já não tem dado o mesmo valor que você dava para a salvação? Será que o mundo, com toda a tribulação que ele traz, ou com as riquezas que ele te oferece, ele tem te tirado o amor, né? A alegria de ser salvo? Essa é a pergunta que hoje o Senhor nos faz. Não deixemos que as coisas deste mundo venham tirar a alegria da nossa salvação. Porque não existe nada mais importante do que podermos confiar que vamos ser salvos, somos salvos em Jesus. Né? Ele pode todas as coisas, ele é aquele que nos fortalece, ele é aquele que nos ajuda. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, obrigada pela tua palavra, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pai, venha alcançar esse meu irmão, essa minha irmã, repreende a fúria do inimigo sobre a vida dela. Senhor, derrama as bênçãos do alto céu. Senhor Jesus, abre porta onde não tem porta. Senhor, repreende, Senhor, essa doença, Senhor. Um diagnóstico médico que foi dado, Senhor. O homem, ele com a sabedoria dele não quer dizer nada, mas o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. O Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor é o Deus que muda diagnóstico. O Senhor é o Deus que faz milagres, Senhor. O Senhor é o Deus que faz, Senhor, a estéril ser mãe de multidões. O Senhor é aquele que levanta o paralítico, Pai. O Senhor é o Deus que dá a visão ao cego. Pai, nós acreditamos em Ti, esse Jesus que fez milagre. Nós cremos, Senhor, na Tua salvação. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.